Lições Bíblicas CPAD, um currículo completo, desde a classe do berçário até a fase adulta. A escola dominical tem um grande potencial para mudar vidas, porque conduz pessoas a Jesus. No entanto, suas ferramentas e programas devem se manter atualizados para atender às novas necessidades de cada geração. Pensando nisso, a CPAD reúne um grupo formado por educadores, pastores, especialistas em pedagogia e design para desenvolver um currículo de escola dominical moderno e fundamentado na Palavra de Deus. Os recursos desenvolvidos especificamente para o currículo de escola dominical CPAD o torna uma completa e poderosa ferramenta para a utilização das igrejas na educação cristã. Estruturado de acordo com cada faixa etária do desenvolvimento humano, nosso currículo obedece a um programa de estudos de 7 anos. Cada revista possui uma temática trimestral, com 13 lições para estudos em cada domingo. Toda lição aprofunda os conhecimentos e princípios bíblicos para um aprendizado eficaz de todos os membros da igreja, desde o berçário até a classe de adultos. Nosso currículo é o resultado de muita dedicação, diversas horas de trabalho e estudos detalhados da Bíblia Sagrada, metodologias pedagógicas, comunicação e design. Cada página busca modelos de excelência para o processo de ensino-aprendizagem, tanto para professores quanto para alunos. Este trabalho interdisciplinar resulta em um material ideal para a educação cristã, cumprindo o objetivo de oferecer à igreja recursos da mais alta qualidade e integridade bíblica. Adquira hoje mesmo sua revista Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. A conspiração de Amã contra os judeus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando hoje o estudo da lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Que a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça reinando no seu coração. Cumprimentar você, professor, superintendente, alunos, toda a equipe da Escola Dominical, essa abençoada escola que Deus tem nos dado como uma ferramenta extraordinária para a expansão do seu reino. O ensino da Palavra de Deus é ungido e inspirado, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe você, professor, na sua igreja, na sua congregação, na sua classe. Aliás, não importa o tamanho, né? A quantidade de alunos, o local que você esteja lecionando, né? Nós temos professores espalhados por todo esse imenso Brasil, nas situações, circunstâncias mais difíceis. Mas o essencial é você ter a palavra de Deus na sua mão, no seu coração e na sua boca para transmitir. Que Deus te dê essa alegria, esta graça de poder fazer isso a cada dia da sua vida. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. A estrutura da nossa lição está assim disposta. O primeiro ponto, o plano odioso de Amã. O segundo ponto, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E o terceiro ponto, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. São esses 3 pontos da nossa lição de hoje. É fundamental que façamos uma breve retrospectiva do conteúdo bíblico, que é de onde parte todo o nosso comentário, todo o nosso estudo e a nossa exposição. Estamos estudando o livro de Esther, fatos que se deram na Pérsia, na capital Suzã, né, durante o reinado do rei Assuero, ou Xerxes em grego. Já vimos nas primeiras aulas, né, a ascensão de Esther, uma órfã
de pai e mãe, uma judia órfã de pai e mãe, nascida durante o cativeiro e que foi elevada pela providência de Deus ao posto de rainha do grande império persa. É importante, inclusive, que a gente destaque isso. O Império Persa, ele atingiu uma das maiores extensões, né? Um dos impérios, talvez o império de maior extensão territorial, embora outros impérios também foram muito grandes. O Império Persa atingiu, por exemplo, toda a região, né, do chamado Antigo Oriente Próximo, né, que vai ali, toda a região que a Bíblia chama de crescente, que a história, melhor dizendo, a geografia chama de crescente fértil, né, desde a Mesopotâmia, subindo para a Síria, descendo por Israel e até o norte da África, né, onde está o rio Nilo, né, até a Etiópia. E além disso, na parte norte do Mediterrâneo, na chamada Anatólia, né, que a Bíblia no Novo Testamento chama de Ásia Menor, hoje o grande território da Turquia, e até indo para o continente europeu, né, na região da Trácia, que representa hoje parte da Grécia, da Bulgária e da Macedônia. Então, um império extraordinário. E Esther foi elevada à posição de rainha deste grande império, né, a despeito de todas as previsões, né? Então Deus agiu na vida de Esther para que ela pudesse ser elevada a essa posição. Isso nos faz refletir sobre os desígnios e o poder de Deus. Deus pode nos levar onde Ele quiser, para o que Ele quiser, na sua soberania, né? O que mais importa não é a nossa pretensão ou a nossa presunção. A gente vive um tempo de muita ênfase nos sonhos, né? E até uma expressão de que ninguém vai além dos seus sonhos. Infelizmente, é preciso dizer, essa expressão não tem fundamentação bíblica. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, os nossos sonhos, às vezes os sonhos, inclusive se são apenas nossos, eles sequer serão realizados. Muito mais importante do que ter sonhos é confiar em Deus e entregar a nossa vida a Ele, sem ter altas pretensões. A palavra de Deus também diz que nós devemos nos apegar às coisas simples e humildes, né, e não desejar as coisas altas. Isso aqui é um exemplo muito forte na vida de Esther. Ela não tinha a menor pretensão de tornar-se rainha do grande império persa. Por isso que quando ela foi, ela se manteve humilde, porque ela não tinha essa pretensão de ter essa posição tão elevada. Então, o casamento de Assuero com Esther, no capítulo 2, no final do capítulo 3, a narrativa de uma conspiração que foi descoberta por Mardoqueu, né, 2 guardas, né, da porta do palácio planejaram matar Assuero, né, e Mardoqueu descobriu aquela conspiração, levou ao conhecimento de Esther, que levou ao conhecimento do rei, que investigou, descobriu ser verdadeiro e puniu os conspiradores com o enforcamento. E o capítulo 3, ele já inicia nos apresentando um novo personagem, que é Amã, o Agagita, né? Praticamente não há um consenso, mas é um entendimento muito forte, muito geral, de que Amã ele fosse descendente do rei Agag, do rei dos Amalequitas, aquele que foi morto por Samuel nos dias do rei Saul, e que, sendo assim, ele nutria, né? Havia uma inimizade intergeracional, né? É provável, a Bíblia não diz isso, mas isso é bastante provável que tenha ocorrido, e este pode ser um motivo subjacente, um motivo interno, oculto no coração de Amã. E então o que ocorreu foi que Mardoqueu se recusava a se inclinar, né, e também a se prostrar diante de Amã, e aquilo gerou um mal-estar no palácio, porque os outros guardas, os outros servos do rei se inclinavam e só Mardoqueu não se inclinava. Depois de muita insistência, Mardoqueu então disse: olha, eu não me inclino porque eu sou judeu. Então a gente observa
que certamente aquela postura de se inclinar perante Amã tinha alguma conotação espiritual, né, que Mardoqueu detectou, e ele não poderia fazê-lo porque poderia ferir a sua crença, a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Importante considerar, inclusive, no texto da nossa lição, que quando Amã descobre que Mardoqueu não se prostra diante dele e pretende matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus, então ele comparece diante de Assuero e diz assim: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Nesse versículo aqui nós temos muitas informações interessantes. Primeiro, Amã está dizendo aqui que os judeus estavam espalhados por todas as províncias do reino. Então a gente observa aqui a extensão da dispersão judaica desde o Império Assírio, né? Desde 722, quando a Assíria invade Samaria e torna cativo o Reino do Norte. E os judeus então foram espalhados, os israelitas, né, foram espalhados por todo o mundo conhecido da época. E nessa época que então Amã está dando essa informação que os judeus, que agora então já são chamados de judeus, né, após o exílio babilônico, estão espalhados por todas as províncias do reino. E Amã também diz, eles têm leis diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei. Aqui uma meia-verdade, né, na informação de Amã. É verdadeiro que as leis espirituais de Israel eram de fato diferentes, eram e são diferentes das leis de todos os povos, porque os judeus eram e são o único povo, né, considerando as grandes civilizações, o único povo monoteísta, né? Nas grandes civilizações da antiguidade, todas eram politeístas. E o monoteísmo judaico sempre inquietou, né, as outras nações. A gente pode, inclusive, verificar isso, que esse foi o mesmo argumento, né, o mesmo expediente que foi utilizado nos dias de Daniel. Aliás, algumas décadas antes desses fatos narrados no livro de Esther, o livro de Daniel, capítulo 6, narra, né, o que aconteceu com Daniel, né, na época de Dario. Né? Dario, nós não sabemos exatamente se esse Dario era o próprio Ciro, ou era o nome de Gubaro, que foi o chefe do exército persa, o general persa, que tomou, né, a Babilônia naquela noite do banquete oferecido por Belsazar. Mas independente de quem realmente seja, esse Dario, ele era então o governante da Pérsia naquele tempo, e os príncipes, os outros dois príncipes, porque Daniel era um dos três, foram procurar exatamente na lei do Deus de Israel. Então diz aqui: então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E eles então foram encontrar Daniel naquele espaço de 30 dias, que não poderia fazer petição a qualquer pessoa, a qualquer Deus, a não ser a Dario. Então eles encontraram Daniel orando, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Então isso aqui é um precedente que converge, né, com essa declaração, com essa expressão aqui de Amã, porque de fato os judeus tinham essas leis religiosas e espirituais que eram próprias deles e que, portanto, não se submetiam a nada que pudesse ferir a sua crença. Mas não há registro, né, por outro lado, não há registro de insurreição, de desobediência dos judeus em relação aos mandatários da Pérsia, os imperadores persas. Até porque também a Pérsia tinha como característica, né, a partir de Ciro, ou especialmente Ciro, e também os seus sucessores, eles eram benevolentes em relação à liberdade religiosa. Todos os povos conquistados podiam praticar normalmente a sua religião. Então não era verdadeiro que havia esse conflito, né? Então Amã,
ele, nesse ponto aqui, ele usa uma inverdade, porque não há registro na Bíblia e também não há registro na história de nenhuma insurgência dos judeus em relação ao governo persa. Então, Amã, com base nesse falso argumento, ele planeja matar todos os judeus e consegue, então, do rei Assuero, um decreto marcando o dia, né, em que todos os judeus seriam exterminados em todas as províncias. Esse, portanto, é o contexto, né, é o contexto da nossa lição de hoje. Na lição de hoje, o nosso plano de aula aqui, inclusive, vai sugerir ao professor, né, que analise os assuntos, que considere os assuntos principais desta aula, né, que vai tratar de um tema muito atual, que é o antissemitismo. Então, nós temos 3 objetivos aqui na lição. Primeiro, explicar o plano odioso de Amã, que era o extermínio dos judeus de todas as províncias, por causa desse problema pessoal que ele tinha com Mardoqueu. Segundo ponto, o segundo objetivo, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté, a reação que eles tiveram, a reação emocional e a reação espiritual. O que eles fizeram? Né? Eles foram jejuar, e o jejum é sempre um acompanhante da oração, da súplica, né? Então eles foram suplicar a Deus, embora o livro de Esther não registre, não tenha o nome de Deus, fica muito claro que os judeus foram clamar a Deus, inclusive com jejum, para que houvesse uma intervenção divina. E aquela expressão de Mardoqueu, socorro de outra parte virá, demonstra muito claro, de maneira muito clara, que ele esperava numa providência de Deus, ainda que Esther não se dispusesse a entrar à presença do rei Assuero. E o ponto 3 é apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. 2 assuntos principais, portanto, precisam, né, ser destacados nessa lição, que é a questão do antissemitismo e o plano de Deus com Israel. Por quê? Porque o antissemitismo, historicamente, foi motivado originariamente por um problema religioso. Foi um entendimento teológico equivocado em relação aos judeus, que fez com que muitos, né, na Idade Média, o catolicismo, rejeitasse e perseguisse e matasse os judeus, por verem os judeus como inimigos capitais do cristianismo, né? Pelo fato dos judeus terem rejeitado a Cristo, como realmente ocorreu, e terem pedido a sua crucificação, terem crucificado através das mãos do Império Romano. Então a visão do cristianismo medieval era de que os judeus então eram indignos e portanto deveriam ser exterminados. Aí nós vamos ter a perseguição aos judeus por toda a Europa, os países europeus, né, a Inquisição Católica, e nos diversos países, especialmente nos países da Península Ibérica, né, Espanha e Portugal, mas também na Itália, né, e em outros países da Europa, diversos outros países. A perseguição foi muito intensa até culminar com o nazismo no século XX. No século XX, o nazismo ele já traz uma outra face do antissemitismo. Não era apenas agora um antissemitismo religioso, mas um antissemitismo com um fundamento étnico ou racial. Né? Hitler considerou os judeus como uma raça, e como a pretensão de Hitler, né, e de todo o Reich, o reino alemão, era implantar a supremacia, né, da raça ariana, então decidiu-se, as leis de Nuremberg, né, foram editadas, aprovadas em 1935, para exterminar todos aqueles que fossem judeus por uma razão étnica, por uma razão de origem, por uma razão de descendência. Então aqui não é mais o antissemitismo religioso que tinha vigorado em toda a Idade Média e também na Idade Moderna, mas agora era um antissemitismo racial. Também, quando tratamos do antissemitismo na lição, falamos do antissemitismo nacionalista,
né, que teve lugar especialmente na Rússia, né, e em outros países também do leste europeu, onde se considerou que os judeus eram inimigos da nação por uma questão econômica, até pelo progresso econômico e material que os judeus alcançaram nesses países. Então os pogroms, né, chamados, eram ataques sistemáticos, né, que foram feitos especialmente na Ucrânia, na Rússia, a expoliação material, as agressões aos judeus que eram feitas, né, os saques que eram feitos aos judeus por causa da inveja que havia na prosperidade judaica. Então, na lição, nós vamos tratar dessas três faces do antissemitismo. Todavia, nesse primeiro momento, é preciso também fazer uma análise bíblica, porque, como eu disse, o antissemitismo ele surgiu a partir de um entendimento teológico da rejeição absoluta dos judeus. E aí o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, ele é muito importante, porque vai nos mostrar aqui o plano de Deus para com Israel, né? Deus não rejeitou o seu povo. Israel foi endurecido pela sua desobediência e incredulidade. Não foi um decreto arbitrário de Deus que excluiu Israel. Não. Israel, mesmo Deus insistindo, enviando os profetas, houve uma rejeição sistemática do Deus de Israel, como nós estudamos nas lições anteriores, dentro do panorama do Antigo Testamento, mostrando a incredulidade, a apostasia do povo de Israel. Então houve uma rejeição por causa dos pecados de Israel, porque primeiro Israel rejeitou a Deus, e isso o levou, portanto, a essa rejeição que é temporária. E aí houve essa abertura para a dispensação dos judeus, e Paulo trata disso de forma muito clara. Mas mesmo nesse tempo da dispensação dos gentios, né, do tempo da igreja, os judeus podem ser salvos, e muitos são salvos. E isso é tão claro que no capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo, no versículo 1, diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, na dispensação da igreja, Paulo escrevendo por uma igreja que era judaica e gentílica, ou seja, era mista, né? Tinha crentes judeus e tinha crentes gentios, ele está falando aqui que orava pela salvação dos judeus. E ele fala, inclusive, porque eles foram rejeitados, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a incompreensão, a rejeição da justiça de Deus pelos judeus é que fez, ou que fizeram a rejeição, né? Que fez e que o povo judeu fosse, então, ficasse fora desse tempo, fora como nação. Mas os judeus, individualmente, muitos foram e são salvos, né? Nos nossos dias, inclusive, tem havido conversão de muitos judeus à fé cristã. Eles têm reconhecido a Jesus como seu Salvador. E o apóstolo Paulo, para deixar muito claro que não houve a rejeição, o versículo 1 do capítulo 11 diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Deus não rejeitou sistematicamente o povo de Israel. E Paulo dá o próprio exemplo. Ele, como israelita, foi alcançado pela salvação porque ele creu em Jesus como Salvador, assim como muitos judeus o fizeram, assim como todos os apóstolos que eram judeus, assim como várias comunidades de crentes, né, judeus do primeiro século, e como eu já disse, até hoje, muitos são salvos. Então, o endurecimento veio em parte para os judeus, mas muitos deles alcançaram e alcançam a salvação se crerem em Jesus. Ainda no capítulo 11, né, nós temos outros versículos, por exemplo, o versículo 20,
que diz assim: pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então Paulo está dizendo que os judeus foram quebrados, né, como ramos aí da oliveira natural, mas foram quebrados pela própria incredulidade. Então não foi um decreto arbitrário de Deus. Versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então aqui Paulo está falando da possibilidade, né, da admissão do povo judeu do pacto eterno de salvação, se eles não permanecerem na incredulidade. E nos versículos 25 e 26, Paulo vai falar dessa conversão nacional, né, da conversão espiritual dos judeus, né, como nação. Diz aqui o versículo 25 e o versículo 26 de Romanos 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. O texto bíblico, portanto, é muito claro, né? Primeiro, o Paulo fala aqui do tempo dos gentios, que é o tempo que nós estamos vivendo. Mas esse tempo também chegará ao fim, né? E esse tempo será encerrado com o arrebatamento da igreja, em parte, né? Mas também durante a grande tribulação, porque durante a grande tribulação, embora não nos mesmos moldes desse período pré-tribulacional, mas haverá também salvação durante a grande tribulação para aqueles que alcançarem aí o arrependimento. Claro que em circunstâncias diferentes do período que nós estamos vivendo hoje, que é o período aí da liberdade, da proclamação do Evangelho, da ação do Espírito Santo através da igreja e assim por diante. E no final da grande tribulação, então haverá a conversão nacional dos judeus com o derramamento do Espírito Santo, né? A conclusão da profecia de Joel, né? E aí o texto aqui diz: todo Israel será salvo. Aqui será a conversão nacional, a conversão espiritual dos judeus. Nós estudamos em alguns trimestres antes desse, o livro do profeta Ezequiel, né? O pastor Ezequiel Soares foi o comentarista, quando ele falou da restauração nacional e da restauração espiritual dos judeus, que está predita de maneira muito farta nos livros dos profetas. Tanto os profetas maiores, os profetas menores, são diversas as profecias sobre a restauração de todos os judeus, a restauração nacional e a espiritual. E no capítulo 37 de Ezequiel, nós temos aqui a descrição profética. Então, versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Aqui então fala dessa restauração nacional. Israel em 1948 voltou a ser uma nação. E os judeus estão estabelecidos na sua própria terra, embora aí os conflitos internos e externos com os seus inimigos, né, que querem o seu extermínio. Mas Israel existe como nação. Mas o texto diz aqui: mas não havia neles espírito. Aí o versículo 12 diz assim: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então aqui falando do retorno dos judeus, que já ocorreu em grande parte. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Aí agora vem a restauração espiritual. E porei
em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então aqui será a restauração espiritual. Então isso é muito importante ser considerado, porque fica muito claro que Israel está no plano de Deus. Deus ainda tem um plano com Israel e a igreja entende isso, reconhece isso, por isso nós amamos a Israel, por isso nós oramos por Israel, por isso nós somos gratos, porque a salvação veio dos judeus, né? Jesus, como judeu, é o salvador de toda a humanidade, tanto dos judeus quanto dos gentios. Então não podemos nos ensoberbecer. E outra prova muito cabal dessa aliança de Deus que permanece com Israel, né, feita lá com Abraão, as promessas que continuam valendo, é o fato de que Deus cuida de Israel. Deus guarda Israel. O Israel, uma nação minúscula, cercada por várias nações que já fizeram guerra contra Israel. Todas as nações vizinhas já fizeram guerra contra Israel, embora hoje várias delas têm acordos de paz, né, como o Egito, a Jordânia, né, também a Arábia Saudita, bem avançados os acordos, né, as tratativas com a Arábia Saudita. Agora tem, por outro lado, outros inimigos, né, que abrigam inclusive ali os grupos terroristas, como o Líbano, né, e como a Síria, que são inimigos de Israel. São países que estão ao norte de Israel e que abrigam terroristas. E também ali na Cisjordânia, né, especialmente na faixa de Gaza, que está na divisa entre Israel e o Egito. Ali está um dos principais, o principal certamente, grupo terrorista, que é o Hamas, né? Que agora em outubro do ano passado, com mais outros 5 grupos terroristas, planejou um ataque cruel, covarde contra Israel, ali próximo à faixa de Gaza, matando mais de 1.000 judeus e levando mais de 200 reféns, né? E isso deflagrou então houve a necessidade de uma resposta de Israel para aniquilar o grupo terrorista, haja vista que o plano desse grupo terrorista não é apenas ter um lugar para os palestinos. Até porque Israel, ao longo da história, sempre aceitou fazer acordos. Aliás, a concessão de Israel do seu território, onde estão as áreas da Cisjordânia, a faixa de Gaza e a Cisjordânia ali próximo de Jerusalém, a própria divisão de Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade internacional, né? Os palestinos, os árabes habitam normalmente em Jerusalém. As cidades próximas, né, têm domínio palestino, como a própria cidade de Belém, né, 10 quilômetros ali de Jerusalém, e tantas outras grandes cidades que têm o domínio, a dominação palestina ali pela autoridade palestina. Então Israel nunca foi intransigente em fazer acordos. Não estamos, evidentemente, dizendo que Israel não tem os seus defeitos, não estamos ignorando o lado secular, né? O secularismo de grande parte dos judeus, e também não vamos ignorar a rejeição que muitos deles fizeram e ainda fazem em relação a Jesus. Existem alguns livros da história do judaísmo que contam a história do povo de Israel e sequer mencionam, né, o nome de Jesus. O máximo que fazem é falar do movimento de Jesus como uma das diversas seitas judaicas. Então, todo o nosso amor a Israel não exclui também esse nosso entendimento de que Israel precisa se converter para receber a proteção do Deus Todo-Poderoso, e Deus, na sua presciência, já o sabe que essa conversão nacional só se dará ao final da grande tribulação. Então, esses são temas importantes, né, a serem tratados na nossa lição de hoje. Indo para o conteúdo propriamente dito da nossa lição, vamos fazer uma síntese, né? Aqui nós temos o plano odioso de Amã, né, no primeiro ponto, né? Os companheiros, né, os guardas,
os servos ali do palácio levaram ao conhecimento de Amã que Mardoqueu não se prostrava diante dele e que ele não o fazia porque era judeu, e Amã então planejou o extermínio de todos os judeus, né? O Império Persa tinha toda aquela extensão, como nós já falamos aqui, e todos os judeus, inclusive aqueles que tinham voltado para Jerusalém, também seriam exterminados. Jerusalém na época, a Judéia na época, segundo o historiador grego Heródoto, era uma província da Síria, né? Em alguns momentos da história, Jerusalém, a Judéia, figurou como província da Síria. E segundo Heródoto, nesse tempo era província. Talvez por isso não há muita referência na história geral a respeito de Jerusalém e da Judéia como uma área específica ou com autonomia, mesmo uma autonomia naturalmente subordinada aos grandes impérios. A astúcia e o oportunismo, nós temos aqui a grande oferta monetária, né? Amã ofereceu 10 mil talentos de prata, né? Cerca de 350 toneladas para o tesouro real, equivalente a 2/3 da renda anual do império. Seria, para nosso dinheiro de hoje, 5 milhões e meio de dólares. Então aí, mais de 25 milhões, alguma coisa perto de 30 milhões de reais. Então, prova que ele era muito rico, né? E ele ofereceu para Assuero esse recurso. Acredita-se, inclusive, que era para custear, né, o plano de extermínio dos judeus. E então o decreto foi assinado, como nós já nos referimos, e foi então marcada a data do extermínio. Isso causou uma grande tristeza nos judeus, o ponto 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester, né? E o assunto chegou ao conhecimento de Ester, porque Mardoqueu se recusava a ser consolado, e interessante que a notícia não tinha chegado na casa de Ester. Então ela mandou, né, o seu servo que levasse roupa para Mardoqueu, ele se recusou a aceitar, e isso fez inclusive com que ela soubesse do plano. Aí ele solicita, né, pede que ela compareça perante o rei, e então ela afirma que não podia fazê-lo, porque naqueles 30 dias ela não tinha sido chamada para comparecer perante Assuero. Então isso aqui é interessante analisar a vida palaciana, né? Uma rainha que só comparece diante do rei o dia que ela for chamada. E naquele período de 30 dias ela não poderia comparecer porque não tinha sido chamada. É sabido, a história registra, e também o livro de Ester registra, o rei tinha o seu harém, né? Tinha a rainha, mas tinha outras diversas mulheres. Não todas as mulheres do harém eram mulheres para fins sexuais, né? Eram mulheres que cuidavam também dos afazeres da casa real, estavam ali separadas. Alguns estudiosos dizem que o harém também funcionava como uma grande casa da família real como um todo, incluindo inclusive crianças e até alguns homens, embora os homens que lá trabalhavam, todos eram eunucos, ou seja, eram homens castrados, porque o rei não permitia que outros ali trabalhassem pelo fato de que as mulheres lhe pertenciam, seja para fins das suas intimidades, seja apenas para estarem ali como serviçais. Algumas figuravam como dançarinas nos eventos, né, servindo o rei. Enfim, o harém era muito, muito grande, centenas de mulheres, né? A Bíblia fala inclusive do grande harém de Salomão. Então, nesse ponto aqui, o que chama a atenção é essa regra que havia de não comparecimento. Acredita-se, inclusive, que esse não comparecimento, sem ser chamado, era porque o imperador temia ser assassinado no trono, como muitos foram assassinados, em toda a antiguidade, não só na antiguidade, mas também na idade moderna, ainda no período do absolutismo monárquico, né? Quantas conspirações contra os reis. O próprio Assuero, ele terminou sendo morto, né, por um dos seus auxiliares mais próximos, né? Nós trataremos disso
permitindo Deus, na lição seguinte. O terceiro ponto é o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Nós já fizemos uma análise sobre isso, né? O antissemitismo religioso, o nacionalista e o radical, e o racial. São 3 aspectos do antissemitismo. Até hoje, na Europa, especialmente na Península Ibérica e mais propriamente ainda em Portugal, né? Estão lá os bairros antigos dos judeus, as chamadas juderias, né? Que eram os guetos, que em Portugal eram chamados de juderias, que eram os bairros onde os judeus ficavam confinados. Mas isso não começou ali, desde o século XVI, tem registro também, no século XIV também, na Itália, né? Há registros dessas não chamadas juderias, mas de guetos, né? Tem também o problema das falsas acusações aos judeus, como o caso de serem culpados pela peste negra e a Inquisição, que matou muitos judeus. Inclusive, até o vocabulário, né? Por exemplo, o verbo judiar. Judiar significa maltratar, significa tratar mal. E isso vem exatamente desse tratamento, né, odioso que era feito com os judeus, né? Alguns discutem se essa expressão é uma expressão válida ainda, mas os judeus não se ressentem pelo uso dessa expressão, até porque eles entendem que é mais uma forma de se lembrar que, de fato, eles foram muito judiados, né, ao longo do tempo, né? São marcas da história que é importante que não sejam apagadas. A Alemanha, inclusive, preserva os campos de concentração, né, que são de visitação, né? Hamburgo, Berlim, Munique, né, onde está, por exemplo, um dos campos de concentração mais terríveis, né, o Dachau, onde tem até hoje ali a câmara de gás, né, os fornos, né, onde os corpos eram queimados, né. Próximo de Berlim está Sachsenhausen, onde o campo de concentração onde eram levados os intelectuais, os líderes religiosos que eram contra, né, como o Niemöller, né, que foi levado ali para Sachsenhausen, próximo de Berlim. Então, e os museus também do Holocausto, né, de Nova York, de Washington, de Berlim, de Jerusalém, são registros para que as pessoas não confundam, né, o Holocausto. Confundir, por exemplo, a reação de Israel contra o Hamas, comparar a reação de Israel contra o Hamas numa defesa, né, das agressões que sofreu, comparar ao Holocausto, além de um erro histórico gravíssimo, né, algo absolutamente desproporcional e ultrajante contra não só a história dos judeus, mas contra a história da humanidade. O Holocausto simplesmente exterminou 6 milhões de judeus de forma gratuita, de forma absolutamente injustificável. Então é importante esse assunto, inclusive, ser tratado durante a nossa aula desse próximo domingo. Também vale mencionar que o Brasil também experimentou, aqui há registros históricos da Inquisição no Brasil, tratamentos discriminatórios aos judeus, restrições a acessos a cargos públicos, né? Os judeus não eram mais maltratados por questões econômicas, porque eles tinham sucesso econômico, mas muitos foram presos. Existem livros que registram o número de prisões, né, aqui no Brasil dos judeus. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus, e isso pode ser visto então por esse antissemitismo que prevalece, inclusive cresce. Depois desses ataques agora de outubro de 2023, várias manifestações contra os judeus estão sendo feitas em várias cidades do mundo inteiro. Indo para a conclusão, o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história.
A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Romanos 11, versículos 25 a 32. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmo 122, versículo 6, nos estimula a orar por Israel. Que Deus abençoe, que você possa ter uma aula muito edificante, né, nesse próximo domingo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.